Amém. Deus é bom. O tempo todo, né? Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 121. Salmo 121. Essa semana eu estava participando de uma palestra, né? E as pessoas que estavam ministrando estavam falando sobre as doenças emocionais, as doenças que dizem o mal do século, né? As enfermidades emocionais. E algo que me veio à mente, fiquei pensando naquilo, como nós temos dificuldade em preservar a nossa alma, em preservar os nossos pensamentos. E aí me veio uma pergunta que eu queria dar o tema para essa mensagem. Aonde nós estamos buscando socorro? Quem tem sido o nosso socorro? O salmista no Salmo 121, ele nos dá clareza que o verdadeiro socorro para as nossas almas vem do Senhor. Amém, queridos? Os dados, os índices, né, de depressão, doenças, parece que agora todo mundo tem TDAH. Todo mundo tem algum distúrbio emocional. E eu fico assim, por que eu estou insistindo nisso, né? Porque eu sempre gostei desse tema. E eu gosto bastante de estudar sobre isso. E o que me chama a atenção, eu concordo com o Dr. Augusto Cury, né? Quando ele diz que só Jesus tem o refrigério para a nossa alma. Só Jesus. E o salmista parece que ele tinha essa convicção, né? Então o salmo diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está fazendo uma pergunta aqui. Só que imediatamente ele responde, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o nosso pé, aquele que nos guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Glória a Deus. Esse é o Deus que nos guarda. E eu, pensando sobre isso que eu estava comentando com vocês, né? Eu vejo que um dos grandes dilemas hoje da humanidade é o sofrimento. Parece que nós não temos, assim, condição de lidar com o sofrimento. A gente tem problema de lidar com o sofrimento. Parece que nós não fomos preparados para lidar com o sofrimento. É ou não é? Uma dorzinha de cabeça já nos derruba.
Imagina uma dor crônica. E vocês percebem quantas pessoas sofrendo de dor crônica hoje? Muitas. Que o INSS colocou como uma das condições de aposentadoria aquela enfermidade que é a fibromialgia, que é uma dor que não tem explicação. Para mim, uma dor que não tem explicação, desculpa, viu, Bia? Mas para mim, dor que não tem explicação só pode ser uma enfermidade da alma. Alguma coisa está fora do eixo. O Guilherme teve também onde eu estive lá, Dr. Mário. E ele sempre, eu tive aquele problema no joelho e ele me tratou com osteopatia, né? E um dia eu cheguei com muita dor atrás do joelho aqui, atrás. E comentei com ele, falei, doutor Mário, eu tô com muita dor atrás aqui, não consegui dormir de dor. Alguém já teve essa sensação assim? De não conseguir dormir de dor, né? Aí ele falou, tá bom, deita aí na maca. Ele nunca tinha colocado luva. Aquele dia ele colocou luva, eu achei estranho. Aí ele pegou e falou para mim assim, pastor, abre a boca o máximo que o senhor puder. Aí eu abri a boca. Ele colocou o dedo assim lá no fundo aqui, mas bem no fundo, e começou a fazer uma massagem e apertar. Eu chorava assim de dor. Mas a dor aqui sumiu na hora. Aí ele estava dizendo que toda a construção neural, todos os nervos passam por aqui. E às vezes ele falou assim, o senhor sofre da doença de pastor, que é forçar a mandíbula por algumas situações. E aí, a doutora Bia talvez saiba me explicar melhor isso aí, né? Tem um distúrbio aqui que força o nervo e dá essas dores. Aí ele destravou, até fez aqueles crac na boca, eu fiquei até com medo, mas parou a dor. A presença da dor provoca em nós imensa angústia. É ou não é? Não é verdade? E se ela causa desgaste, ela também traz alguns perigos. E um dos perigos que eu vejo que a dor traz é a gente ficar meio frágil na fé. E aí alguns tentando superar a dor buscam muitas. Eu sei o que é isso. A gente busca muitas soluções para a dor. Mas eu queria dizer para você nessa tarde que aquele que nos guarda não dorme. Ele sabe o nosso sofrimento. Ele conhece aquilo que tem tirado a nossa alegria, minado a nossa esperança. E eu, pensando sobre tudo isso, eu vejo que uma pergunta vem à minha mente, talvez venha à nossa mente, né? Como a gente tem que lidar, então, com o sofrimento? Você já parou para pensar nisso? Eu acho que talvez só quem passa por um sofrimento constante pode entender o que eu estou falando. Como lidar com o sofrimento? Se você prestar atenção, não sei se você gosta dessa informação, né? Mas o Salmo 121, ele é o segundo salmo que é um cântico de romagem. Ou é um cântico de degrau. A gente precisa entender que a Bíblia, o Antigo Testamento, ela foi escrito no hebraico. E geralmente o povo hebreu, eles têm muito essa questão de usar as letras do alfabeto hebraico como um jogral, né? Então sempre aqui começa com a primeira letra do alfabeto hebraico. Nós não conseguimos ver aqui porque já está traduzido para o português, né? Mas é um cântico, por isso que é um cântico de degrau. E algo interessante, que aqui o salmista ele está declarando algumas verdades. No Salmo 120, que é o primeiro salmo de degrau,
o segundo, o Salmo 121, ou de romagem, né? Como algumas Bíblias trazem aí no cabeçário, né? Eu não sei como está na sua, pode estar como degrau, cântico de degrau ou cântico de romagem, né? Peregrinação também, sim. Então o peregrino está nos trazendo uma imagem de como nós precisamos confiar no Senhor no dia da angústia. Então nós precisamos entender que a mensagem que o salmista está querendo nos trazer é uma mensagem de paz. E a gente encontra a paz em Cristo Jesus. A gente encontra a paz. Ele é a nossa verdadeira paz. Amém, queridos? Ele é a nossa verdadeira paz, né? E aqui o salmista, ele está abrindo os nossos olhos para uma realidade que é do nosso dia a dia. Porque às vezes a gente lê um salmo ou lê uma passagem do Antigo Testamento, principalmente, a gente pensa, isso está tão distante da gente, é uma realidade diferente. Não, amados, é uma realidade que o povo vivia, parecida com a nossa hoje. Muita incredulidade, muitas pessoas que não criam no Criador, né? E ele aqui no Salmo 121, ele traz uma palavra de esperança, proteção, refrigério para o dia da angústia, né? Eu penso assim, eu gosto muito nos meus dias de angústia, né? Nas minhas madrugadas que eu estou ali lutando, eu sempre gosto de abrir minha Bíblia em Salmos e orar, me debruçar, chorar na presença do Senhor. Porque aqui eu vejo o salmista, ele se derrama na presença do Senhor, né? E eu queria que assim a gente pudesse entender algumas mensagens que o salmista está trazendo para nós aqui nesse salmo. Amém, queridos? A primeira mensagem, que para mim é muito clara, é a pergunta que eu fiz, né? Para quem nós estamos buscando socorro? E interessante que ele começa esse salmo com um pedido de socorro. E algo que assim me chama a atenção é por que ele busca socorro nos montes. Você já tinha parado para pensar nisso ou não? Por que o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? Se você prestar atenção em várias passagens do Antigo Testamento, o monte tinha um significado da presença de Deus. Foi no monte onde Deus se revelou a Moisés. Foi no monte onde o Senhor mostrou a Moisés Canaã. Foi no monte que o Senhor deu a lei. Foi no monte onde o Senhor conversou com Moisés. Se mostrou para Moisés, né? Então, o povo tinha essa consciência que o monte era um lugar santo. Hoje, talvez se a gente morando em Campinas, a gente olha, a gente não vê monte, né? Ainda mais assim, a gente mora perto de prédios, a gente só vê prédios, né? Mas aqui eu vejo que o salmista nos dá uma mensagem, que a gente deve entender a relação e o significado do que o monte representa para nós. Aonde nós temos buscado o socorro? Para mim é muito claro, eu olho para o alto, aonde o Senhor fez morada, no céu dos céus, aonde Ele habita, aonde Ele está presente. E aqui o salmista, sendo um peregrino, né, não tinha casa, não tinha esperança, moravam em tendas no deserto. Ele não nos traz exatamente qual era a sua aflição. Você percebe aqui ou não? Mas ele estava tendo aflição. Isso, amados, para mim, se identifica mais ainda com a gente. Aqui é uma prova de como ele sabe que nós também temos aflições. Mas eu ainda insisto, aonde nós temos buscado o socorro? Porque o socorro vem do Senhor. Ele não coloca para nós, ele não dá margem para a gente entender o que estava afligindo ele. Vocês concordam ou não? Não dá, ele não dá informação. Mas ele deixa claro para nós
mesmo a gente não sabendo o que estava afligindo ele, que o socorro vem do Senhor. Olhar para os montes é onde a gente encontra um lugar para pedir o socorro. Olhar para o alto e pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, socorre-me. E algo interessante que eu percebo, né? Ao contrário dos pagãos, na época do peregrino, do salmista, né? Eles não tinham essa convicção. Eles não conseguiam entender que o salmista revelava isso olhando para os montes, porque ele se lembrava que lá havia o Deus do pacto, o Deus da aliança. E essa aliança não se quebrou. Pelo contrário, essa aliança ela se renovou na vida de Jesus Cristo para mim e para você. Hoje nós reafirmamos esse pacto que nós temos com Ele. Vocês concordam ou não? Ao celebrarmos a ceia, a gente está reafirmando a nossa confiança, a nossa fé nele. Aonde a gente busca o socorro? O Senhor é o nosso socorro bem presente. Então o salmista ele buscava no Senhor e ali ele declarava a sua fé. Ele declarava a sua aliança. E sabe, amados, pensando um pouco nisso, fazendo um parênteses aqui, né? Pensando sobre a Páscoa, quando o Senhor instituiu a Páscoa, vocês se lembram qual foi a primeira instrução que o Senhor instituiu quando Ele trouxe que eles precisavam fazer a Páscoa? Eles tinham que celebrar a Páscoa como? Quem se lembra? Ninguém se lembra, amados? Em família. Tinha que matar um cordeiro por família. Não é isso? Lembraram? Acho que eu estou precisando ministrar sobre a Páscoa aqui. Aí ele deu algumas instruções. Um cordeiro por família, sem mácula, sem defeito. E eles tinham que comer apressadamente. Vocês se lembram? Vestidos, calçados os pés. Lembram-se? Mas ele deu uma instrução interessante. E é sobre essa instrução que eu queria lembrar você. Ele falou assim: pega o sangue do cordeiro imolado e asperge nas vigas e nos umbrais, porque ali o anjo da morte não passaria. Sabe o que me veio à mente, amados? E me deu muito temor? Eu fiquei me imaginando passando o sangue na porta. E eu olhei, porque as casas eram perto lá umas das outras, né? Sim ou não? Então eu passei na minha porta. Aí eu vi, opa, ali tem uma porta que está com sangue também. Ou ali tem outra. Mas tinham várias que estavam sem o sangue aspergido. O que aconteceu? O anjo da morte passou. E aonde não tinha o sangue aspergido, o que aconteceu? Posso fazer uma pergunta, amados? Quando a gente se nega a pregar o Evangelho hoje, nós não estamos conscientes do que vai acontecer com essa pessoa que não recebe o Evangelho? Ou não? O anjo da morte continua passando. Quem não confessar Jesus Cristo como Senhor está condenado. Essa imagem me veio, amados, me deu um temor. Eu peguei e fui ler de novo. Reli o texto, tentando achar, não tem. O Senhor dá instruções. E ontem, quando o Jamê falou que ele está estudando Levítico, Números, Deuteronômio, que é a lei, e tem sido muito edificado, eu dei risada, eu olhei para o Ademir que estava falando, dei risada, porque eu e o Ademir também estamos estudando esses livros. E estamos assim tendo muito temor em algumas revelações que Deus faz ali. E hoje,
nós percebemos que muitas coisas têm sido banalizadas. Jesus falou para a gente celebrar em memória dele, porque o sangue dele nos livra de toda condenação. É o sangue aspergido. Aí vocês se lembram, eu até compartilhei já essa palavra aqui, quando Maria e José que receberam revelação de quem era Jesus, perderam o menino na Páscoa. E quando Maria achou Jesus, ela quis chamar a atenção dele. Jesus falou, você não sabe por que eu vim? Para estar na casa de meu pai. Maria esqueceu, Maria recebeu o anúncio do anjo. José também recebeu o anúncio. Nós temos recebido a mensagem do Evangelho clara, lúcida, que quem não confessar Jesus está condenado. E como a gente às vezes fica indiferente. Então eu penso, quando o salmista, o peregrino, que está ali na sua peregrinação, ele entende a importância de olhar para os montes e saber que é do monte que me vem o socorro. Será que nós estamos conscientes disso? Hoje, da onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus do pacto, Deus da aliança, Deus das promessas, que hão de se cumprir se ainda não foram cumpridas. Mas Ele é Deus que não mente, não dorme. Aqui, como uma grande confissão de fé em forma de cântico. Pensa bem, nós estamos lendo o salmo aqui, mas é um cântico. Que cântico? O salmista reconhecia a operação graciosa de Deus em nosso favor. Eu creio que hoje, da mesma forma, Deus continua operando maravilhas. Eu fico assim tão maravilhado de tantos assim livramentos que Deus nos dá. Às vezes nós nem vimos e o Senhor nos livrou. Fora os que Ele permite que a gente veja o livramento, né? É tão gostoso, a gente escapa de uma batida, escapa de um acidente. Mas e aqueles que a gente nem vê e o Senhor está nos guardando? Porque não deixará vacilar o nosso pé. Aquele que nos guarda não dormirá. Não tosquenejará. Está atento. Ele sabe. E algo assim que me veio à mente é que o salmista aqui, ele tinha uma compreensão muito perfeita de quem é Deus. Ele sabe, desde o Gênesis ali, o Senhor criando, o Senhor nos formando, o Senhor nos tecendo, a forma como o nosso Criador nos fez e como nós precisamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa, né? Queria dizer para você, na hora da dor, nós precisamos lembrar do Senhor. Muitas vezes, o sofrimento, a angústia, ela tem uma característica terapêutica. Porque ainda que a gente não entenda, nós estamos aprendendo algo. Ainda que a gente não compreenda, o Senhor está no controle. Está nos mostrando, está nos ensinando. Ele está falando ao nosso coração. Sabia, amados? As enfermidades, as dificuldades nos ensinam. Falam ao nosso coração. É difícil entender isso? É difícil. Mas a gente sempre consegue. Talvez eu já tenha perguntado aqui, mas vamos lá, né? Quem aqui está passando aquele pior dia? Você não venceu ele? Você não está aqui? O dia não passou? Deus nos guardou. Deus nos mostrou uma forma de vencer aquele dia. E nós precisamos louvá-lo, engrandecê-lo por isso.
Porque um outro ponto que eu queria destacar, o salmista diz aqui que nós somos guardados, não de qualquer forma, nós somos guardados por um poder divino, um poder que é sobrenatural. O salmista, depois de olhar para o Todo-Poderoso e exclamar que Ele é o Criador de todas as coisas, e mesmo angustiado na alma, lembra eu falei? Ele não revela para nós qualquer angústia, mas Ele revela o seu clamor, a sua alegria e confiança no Senhor. Ele conseguiu escrever um cântico de gratidão, um cântico que eleva e reconhece o cuidado de um Pai Criador. Eu ouso dizer aqui que a partir deste salmo, a gente vê os outros salmos mostrando o poder de Deus em meio à dor. O cântico que nasce em meio à angústia. Parece que às vezes a gente, quando fica com alguma situação, alguma dificuldade, alguma angústia, né? A gente parece que não consegue exclamar nada. Imagina criar um cântico de louvor. Vocês já pararam para pensar nisso? Amados, isso é tremendo. Isso é um exemplo para nós. Como nós temos lidado com os nossos dias de dificuldade. Será que a gente tem o costume de tirar uma foto, emoldurar, né? Aquele dia do nosso semblante caído, do choro, né? Para a gente lembrar que o Senhor nos livrou. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, Jesus. Graças. Esse é um coração que sabe quem é o Redentor, quem é o Senhor. Talvez aqui o salmista, cansado da sua peregrinação, não é fácil. A gente lê a peregrinação do povo no deserto, não foi fácil. Mas a gente viu o cuidado de Deus em todos os detalhes. Amados, para um pouco e pensa. As sandálias dos pés deles não gastavam. As roupas não se puíam. Não é tremendo isso? Aí eles precisavam de algo, Deus supria com maná. Aí eles reclamaram que queriam carne, o Senhor mandou uma coisa assim, e não sei se vocês gostam desses detalhes, eu fico maravilhado, né? Deus manda uma ave carnívora, porque o corvo é carnívoro, amém? Levar carne para eles. Vocês pararam para ver isso? Não é loucura? Mas esse é o nosso Deus, que usa as coisas loucas para confundir as sábias e para cuidar e mostrar o seu amor pelo povo. Por isso eu queria, nessa mensagem hoje, dizer, amados, o Senhor vela pelas nossas almas. Ele está atento ao nosso clamor, Ele está atento às nossas necessidades, às nossas dificuldades. O Senhor está atento, Ele sabe, Ele criou, Ele nos formou. Não é isso que o salmista, no Salmo 139, diz? A substância ainda estava informe, no ventre da mãe. Ele já escreveu. Ele nos teceu, Ele nos formou. Ele escolheu como ia ser o nosso rosto, como ia ser o nosso olho, como ia ser o nosso cabelo. Ele fez. O mundo pode criar muitas situações para nos abater, nos abalar, mas Ele não dorme. Ele não descansa. Ele guarda os nossos pés para a gente não vacilar. Porque Ele sabe que a gente vacila. Ele sabe que a gente escolhe andar por caminhos que não é para andar. E mesmo assim Ele nos guarda. Ele não dorme. Não é isso que fala? Ele não dorme. Outra coisa tremenda que Ele fala. Ele coloca a sua sombra à nossa direita, que nos protege. Lembra?
o povo peregrinando no deserto, a gente tem que lembrar um pouco da história, para a gente entender o que o salmista está falando. Eles andavam naquele sol escaldante, o Senhor era cortina de fumaça. E à noite, porque a temperatura no deserto abaixo de zero, né? Ele era cortina de fogo. Sempre pensando no melhor. Aí eu paro e penso, será que hoje o Senhor também não continua em todo o tempo com a sua cortina, protegendo a gente, amparando a gente? Com certeza, amados. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua. Ele nos protege. Talvez a gente está enfrentando alguma situação, passando por noites terríveis, achando que nós estamos sozinhos. E eu queria dizer para você, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. A sua sombra nos protege. A gente não vê, mas está lá. Está nos protegendo, nos guardando. A providência do Senhor não esquece de nenhum detalhe. Eu estava vendo um testemunho esses dias de alguém, não me lembro se foi aqui ou em outro lugar, mas a pessoa falou assim, eu queria dar um testemunho, é tão simples, mas eu queria dar. Eu perdi algo e estava tão triste, orei ao Senhor, daqui a pouco eu encontrei. Sabe, aquela coisa simples. Mas para você era importante e Deus ouve a oração e você encontra. Talvez a nossa necessidade seja algo muito maior. Isso não quer dizer que Deus não vai fazer. Deus faz. Deus opera maravilhas. Ele nos guarda do mal. Nos livra do mal. Ele cuida eternamente das nossas vidas. Amém, queridos? Amém. E aí um outro ponto que eu queria destacar. Vou colocar nós estamos precisando de ajuda? Sim ou não? Se nós estamos precisando de ajuda, aonde nós temos buscado socorro? Eu acho que nós precisamos responder essa pergunta para o Senhor. Eu creio que o Senhor está nos perguntando nessa tarde. Aonde nós temos buscado socorro? Porque aqui, se a gente parar, como eu falei, esse salmo é um salmo, um cântico, uma poesia de alguém que pediu socorro ao Senhor. E algo que eu não sei se você prestou atenção, é alguém que pede o socorro, mas tem total confiança que o Senhor ouve, que o Senhor não vai dormir, o Senhor não vai toscanejar, o Senhor não vai perder de nenhuma forma de ajudar, de socorrer. Então é alguém que tem consciência em quem ele busca, para quem que ele busca no momento de que ele precisa de ajuda. Mas nós precisamos refletir sobre isso, em quem nós estamos buscando ajuda, em quem nós estamos buscando socorro. Ele está do nosso lado. O Senhor é o maior interessado que a gente vá bem. Ele é o maior interessado. Por isso, naquele momento onde a gente, às vezes, a gente acaba sendo consumido pelo sofrimento, pela angústia, pela dor, a gente passa meio que desapercebido que o Senhor está atento, que o Senhor ouve o nosso clamor. A gente não pode negar a realidade é cruel. Eu sei que os dias são maus. O Senhor Jesus nos alertou sobre isso. Ele nos avisou. Os dias serão maus. Mas tende bom ânimo. Eu venci. Esse é o nosso Criador. Ele está nos animando como? Eu venci. Ele sabe. Ele está ao nosso lado. Ele sabe. Por isso, amados, mais do que nunca, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Estar atentos. A gente precisa ficar decepcionado não com o Senhor, porque às vezes a gente cai no engano de ficar decepcionado com o Senhor. O Senhor não está ouvindo a minha oração, o Senhor não responde. Ontem eu achei interessante, o Jamir falou uma coisa que
se você prestar atenção, é uma coisa que a gente sempre ouve. Ah, Deus não está ouvindo as minhas orações. Aí eu estava saindo assim, uma mãe veio para mim e falou, o Jamê foi muito pertinente nisso aí, né? Eu falei, por quê? Ah, minha filha chegou ontem para mim e falou, mãe, Deus não está ouvindo as minhas orações. Ela falou, filha, será que Deus não está respondendo ou Ele está falando uma coisa que você não quer ouvir? Tá aí. Vocês percebem? Às vezes Deus está falando com a gente, está mostrando e a gente não quer ouvir. Quer um exemplo bem bobinho sobre isso? Vocês já viram mula falar? Alguém já viu uma mula falar? Ah, mas a mula falou com Balaão. Por que a mula falou? Você não está vendo o anjo que está com a espada aí? Se a gente for, né, vai morrer. Eu sempre te servi. Se eu não estou indo, alguma coisa está acontecendo, né? Vocês percebem o diálogo que a mula falou com o Balaão, né? Será que nós às vezes não estamos como Balaão também? Querendo bater na mula, né? E a mula está trabalhando em nosso favor, está nos ajudando, e muita gente está querendo algo diferente. Isso porque Deus falou para Balaão não ir. Não vai. Às vezes a gente também ouve Deus falando, não vai, não faça isso. Mas a gente insiste, né? A gente esquece de olhar para o alto. A gente às vezes entra na segurança de um cartão, na segurança de um trabalho, na segurança de uma amizade. A gente busca segurança em muitas coisas e esquece de buscar no real lugar onde a gente deve buscar, que é no Senhor. Quando a gente se vê, amados, em dias de angústia, nós precisamos buscar o Criador. Mas precisamos buscar conscientes de quem é o Senhor. Ele é aquele que não dorme, aquele que não vacila. Ele vela pelas nossas almas. Amém, queridos? E eu queria concluir dizendo, hoje nós temos visto assim vários remédios. A ciência tem, glória a Deus por isso, eu creio que Deus tem agido com muita graça na ciência, mas também em meio à ciência a gente está vendo muito paganismo entrando como coisa boa. Só que em vez de melhorar, nos deixa numa situação mais crônica. Porque nos faz negar a dor ou tentar dizer, eu sou forte, mas por dentro estou quebrado. Aí a Bíblia vem e Paulo nos ensina o contrário. Parece que assim, a matemática do reino é muito diferente da matemática do mundo, né? Paulo vem e fala assim, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Aí o mundo vem e fala, não, você precisa ser forte, você tem que ser vencedor, só que por dentro você está quebrado. Isso é o remédio do paganismo, das vãs filosofias. O Evangelho de Cristo nos ensina que mais e mais nós precisamos acreditar que perto está o Senhor. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Ele faz por amor. Não é isso? 1 João fala isso, não é isso? João tendo uma revelação em seu Evangelho, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1.
Ele diz assim, a partir do verso 12: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o Senhor Jesus, aquele que foi imolado, morreu em favor de nós, deu sua vida para que nós tenhamos vida, o seu amor derramado em nosso favor. Por isso, amados, eu queria dizer com toda certeza, o verdadeiro socorro vem do Senhor. Pode ser que a gente continue com a dor, continue com a aflição, mas o Senhor nos dá ânimo para enfrentar a dor, para enfrentar o sofrimento, para vencer. Porque nada a gente pode fazer, mas a gente pode confiar nele, saber que ele sabe que está doendo, saber que sabe que nós estamos sofrendo, saber que nós somos aqueles que creem que o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. Por isso a gente eleva os nossos olhos para o Senhor Jesus. Amados, presta atenção, deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou por sobre as águas. Foi ele tirar os olhos de Jesus, ele afundou. Será que não é isso que às vezes acontece com a gente? A gente tira os olhos de Jesus e coloca os olhos na enfermidade, coloca os olhos nas soluções que o mundo tem nos oferecido, coloca os nossos olhos naquilo que perece, naquilo que a traça e a ferrugem corroem. Nós precisamos firmar os nossos olhos na rocha, amém, que é Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu queria orar. Podemos orar? Eu não sei se tem alguém aqui essa noite sofrendo, mas eu queria te dar uma mensagem de esperança. Jesus não está indiferente à sua necessidade. Jesus não está indiferente. Ele sabe. Confia no Senhor. Amém? Senhor, nós queremos, como o salmista, que em meio à sua dor, à sua aflição, ele buscou em sua alma um cântico de esperança, um cântico de confiança, um cântico de gratidão de quem é o Senhor. E nós queremos, Pai, dizer a Ti, Senhor, obrigado, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu conheces todas as coisas, Pai. A Tua graça é tão tremenda que mesmo antes que a palavra chegue aos meus lábios, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Senhor, o Teu amor me constrange, Senhor. Eu louvo a Ti, Senhor. Eu louvo a Ti por tão grande amor, Senhor. E eu quero pedir a Ti em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue falando ao nosso coração, Senhor, ministrando ao nosso coração, Senhor. Nós queremos Te adorar, Pai, Te bendizer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados. Vamos louvar ao Senhor? Amém.